Eu havia dito para vocês que o Internacional ia forte contra o TJD Gaúcho. E agora, pela manhã dessa quarta-feira, o Clube Colorado vai e coloca uma nota oficial deixando muito claro que não vai permitir o adiamento da sessão que poderia punir dirigentes do Grêmio, o técnico Gustavo Quinteiros e o zagueiro Gemerson, fazendo inclusive menções sobre o impedimento de alguns players do TJD para as tomadas de decisão. Players, inclusive, que são comprovados no sentido de documentação. E aí entra aqui a questão jornalística. Eu consegui documentos que comprovam o favorecimento ao Grêmio na tomada da decisão e do não julgamento ainda esta semana. Nós vamos conversar sobre tudo isso porque tem muito bastidor rolando, infelizmente, fora das quatro linhas. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui desse canal. Inclusive os bastidores do que tá rolando no TJD Gaúcho. Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação para receber os conteúdos novos quando eu postar e principalmente o teu like ajuda pra caramba, o teu compartilhamento ajuda pra caramba, principalmente para que todo colorado saiba a barbárie que está sendo feita com o nosso clube em cima de alguns players do TJD. KTO.bet.br é a tua casa de apostas aqui no Brasil e eu tenho certeza que tu vai te divertir muito na KTO, porque KTO, cada jogo é único. Entra lá no link que está na descrição ou no comentário fixado e bora se divertir, não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e principalmente brinca com responsabilidade e moderação, ok? Bom, vamos lá. Eu confesso que eu gostaria de estar falando sobre futebol, né? Eu gostaria de estar falando sobre os ingressos esgotados, por exemplo. Agora na manhã dessa quarta-feira, não há mais ingressos para o Clássico Grenal. O Internacional divulgou isso faz alguns minutos, um pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo. Gostaria de estar falando sobre possibilidades do time de Roger, né? Uma vez que só o Tabata está ainda no departamento médico, né? Dos jogadores que, claro, não fizeram cirurgia e poderiam estar à disposição do treinador colorado. O Inter que pode, inclusive, vir com mudanças para o Clássico Grenal agora no final de semana. Mas, infelizmente, eu vou ter que falar com você sobre TJD, sobre audiência e sobre algum juridiquês bem complicadinho que eu passei a manhã toda conversando com algumas pessoas para entender. E eu gostaria de ter a pretensão de explicar para vocês também, beleza? Bom, o Inter se manifestou hoje pela parte da manhã com uma nota oficial mostrando indignação diante das decisões tomadas do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. É o TJDRS, né? Em relação ao adiamento do julgamento que seria realizado às 17 horas da última terça-feira, ontem, tá? Envolvendo os dirigentes do Inter, o Bisol e o D'Alessandro. O Inter estava preparado para defendê-los. E ainda, claro, né? Alberto Guerra, Alexandre Rossato, Guto Peixoto, sem contar ainda Gustavo Quinteiros e o Gemerson, né? O técnico e o zagueiro gremista, respectivamente. Os fatos, segundo o Inter, são graves, né? De relevância e mereciam, inclusive, ser apreciados pelo pleno do TJD, pela comissão julgadora e tudo mais. Acontece que o clube se manifestou de que, a partir desta data, por conta dos ocorridos, enquanto o TJD for constituído por conselheiros atuantes politicamente nos clubes e que disputam o certame, né, e que conjuntamente desempenham suas funções junto à corte, o Inter não atuará presencialmente nas sessões do julgamento dos processos. Inclusive, quando esses auditores estiverem, né, designados até que o impedimento ou suspeição seja declarada. Por que eles estão falando isso? Porque o Marcelo Azambuja, o presidente da comissão que iria julgar
os dirigentes gremistas, os dirigentes colorados, também o Quinteiros e também o Gemerson, é um gremista, conselheiro do Grêmio até 2028 e, além disso, foi eleito conselheiro na chapa do Alberto Guerra. Esse mesmo conselheiro já foi, inclusive, impedido de julgar o Inter pelo STJD lá em 2019, quando também os advogados do Inter, brilhantemente, descobriram que, como ele era conselheiro, ele estava impedido, havia uma espécie de conflito de interesses, né, para julgar o D'Alessandro e o Odair Hellmann, lá atrás num Grenal. Tá? O STJD, inclusive, deu ganho de causa para o Internacional e o julgamento foi refeito. A partir disso, ele diz o seguinte: tão logo os pedidos de impedimento e suspeição dos membros do TJD sejam apresentados, os membros serão tornados públicos, emprestando transparência e publicidade a esses atos, dizendo, né, que eles vão falar do porquê que aquele cara ali foi pedido o impedimento. E aí a manifestação não tem como intenção imputar má fé ou desonestidade a auditores ou procuradores, mas justamente preservar aquilo que é mais caro à justiça, que venha a ser a necessária imparcialidade técnica para processar e julgar essas infrações disciplinares, tá? Até aí, beleza, manifestação do Inter, né? Só que eu fui atrás, cara, eu sou extremamente chato com a questão de pormenores, principalmente em matérias, em questões envolvendo aí o Internacional. E eu descobri que o Internacional foi sim, né? Ou melhor, o Grêmio foi sim beneficiado na decisão. Por quê? Porque é o seguinte, consegui um documento que vocês vão ver aqui do lado, o despacho que foi feito pelo o TJD, e ali deixa muito claro do motivo, né, da suspeição. Porque olha só, se tu olhar aqui do lado, tu vai ver o que o André Silva da Cruz, que é o auditor, ele fala. Olha, dá para ter o adiamento e tal, né? Isso e aquilo, os caras não vão estar aqui, os caras vão estar... O presidente Alberto Guerra parece que estava até numa reunião da CBF, né? Os outros estão envoltos com a questão da Copa do Brasil e tal. Mas para preservar o resultado útil do julgamento, ou seja, para que o julgamento tenha utilidade, se o cara foi punido, no domingo ele não vai estar em campo, tanto o Gemerson quanto o Quinteiros, quanto os outros dirigentes gremistas e até os colorados, eu sugiro que seja na sexta-feira a audiência. O Marcelo Azambuja, que é o presidente da comissão, gremista, conselheiro inclusive do rival, diz o seguinte: não, quem tem que dizer o dia sou eu aqui, e não tu, André. Basicamente é isso que o documento fala aqui do lado, tá? Cara, chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo, porque na verdade, sabe por que é ridículo? Porque tem pautas a serem julgadas na sexta-feira. Não é um dia de recesso. Se fosse um recesso do TJD e os caras tivessem que ir até julgamento, para o julgamento, só para aquilo, é uma questão. Até teria um ponto. Mas não, vai haver julgamentos. Então, já fica aquela dubialidade. O que eu conversei, tá? Eu conversei com algumas pessoas que é o seguinte: qual seria o rito agora? Há dois entendimentos que o Inter poderia entrar com um recurso para que houvesse o julgamento. Tem uma fonte do Paulo Pires, da Bandeirantes, que a gente também está trocando ideia para conversar e apurar isso tudo junto, que diz que o Inter poderia, sim, entrar com um recurso para que houvesse o julgamento. Da mesma forma, tem uma outra fonte que me diz que o presidente dos procuradores do TJD, que é o Alberto Franco, ele é presidente, inclusive, há 24 anos, ele é gremista também, chegou a fazer um livro do Grêmio e tal, tá? Ele teria que enviar ao Ayrton Ruschel, o presidente geral do TJD, que também é gremista, o pedido para que caísse a decisão do presidente Marcelo Azambuja e fosse marcado na sexta-feira
o julgamento. Ou seja, a decisão do Marcelo Azambuja, presidente da comissão, conselheiro gremista, vai ter que ser desfeita pelo Alberto Franco, presidente dos procuradores do TJD, gremista, pedindo para o Ayrton Ruschel, presidente do TJD, gremista, para que todas essas decisões detonem um rival. É um escárnio, né? É um absurdo o que a gente está vendo fora das quatro linhas. Eu não vejo a hora de acabar essa merda desse campeonato, que eu vou te dizer mais, tá? O Inter tinha que pegar e no ano que vem dar algum jeito de pegar e desmerecer esse campeonato, tá? Porque é impressionante o que o Inter tem de passar para pegar e jogar limpo, primeiro de tudo, né? E jogar no campo e não fora das quatro linhas. É uma barbárie o que a gente está vendo, para ficar em palavras mais tranquilas e mais brandas. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, deixa teu like, te inscreve no canal aí, ativa a notificação e compartilha, porque a gente tem que pegar e mostrar para todos os colorados o que está acontecendo aí contra o nosso clube. Tamo junto, forte abraço. Tchau.